pessoal! Aqui é a professora Ana Márcia e trago uma aula de história bem legal para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o tempo. Olha como é interessante o tempo. Mas antes de começarmos a aula, vamos dar uma olhadinha na habilidade? Na habilidade de hoje nós vamos identificar e organizar temporalmente os fatos da vida cotidiana usando noções relacionadas ao tempo. O antes, o durante, ao mesmo tempo e depois. Vamos lá? Você sabia que a história estuda sobre a vida do homem através do tempo? Olha como é importante conhecer o tempo. Mas você já tem uma grande ideia, uma grande percepção do tempo. Sério, professora? Muito sério. Você já sabe, por exemplo, quando é dia, quando é noite. E sabe o que é bem interessante? É que você já tem uma rotina e hábitos cotidianos, bem dividido durante o dia e durante a noite. Por exemplo, você tem o horário do café da manhã, o horário do almoço, o horário do jantar e as atividades que você vai colocando durante esse período, certo? Então você já tem uma legal percepção do tempo. Agora nós vamos conhecer então o que foi lido lá na habilidade. Nós vamos conhecer o antes, o durante, o ao mesmo tempo e o depois. E o antes, o que significa dizer? Significa dizer que é algo que já passou, refere-se ao passado. Olha como é interessante. João estava jogando bola ontem, já passou, então estava jogando bola lá no passado. Isso significa dizer antes. E o durante? O durante refere-se ao presente. Agora você está assistindo esta aula. Nossa, que interessante, não é verdade? Mas nós temos também o depois. O depois refere-se ao futuro. Ao futuro significa dizer algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, amanhã jogarei bola. Quando jogarei bola? Amanhã. Então ainda irá acontecer. Trouxe para vocês uma linha do tempo bem legal da vida de uma borboleta. E vocês vão identificar o antes, o durante e o depois. O antes, como que era a dona borboleta? Ela era uma lagartinha, não é verdade? E o durante? Ela ficou dentro de um casulo. E depois ela se transformou numa bela borboleta. Então nós temos o antes, o durante e o depois. Prestem bastante atenção na imagem que vocês vão conseguir aprender e nunca mais esquecer. O antes, durante e depois. Mas, professora, e o ao mesmo tempo? Você sabia que dá para fazer várias atividades ao mesmo tempo? Observe a imagem. Ao mesmo tempo que uns jogam bola, outro anda de bicicleta, outro está estudando, ou seja, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso se chama simultâneo. Nossa, que palavra mais difícil. Mas o significado é bem simples. É só dizer que é o que acontece ao mesmo tempo. Agora chegou a sua vez. Vamos praticar? Nós vamos descobrir o antes, o durante e o depois da vida de uma plantinha. Vamos lá? O que acontece antes? E durante? E o depois? Você já conseguiu? Já colocou na ordem certa? Então vamos lá. O antes, você semeia a plantinha. O durante, a plantinha vai começar a brotar. E o depois, ela vai ficar bem grande, não é verdade? Então vamos ver como que ficou? O antes, o durante e o depois. Observem bem a imagem. Eu acho que vocês já estão sabendo direitinho do assunto. Mas chegou a hora de vocês praticarem. Vou dar um tempinho e vocês vão colocar em prática o antes, o durante e o depois dessas imagens. Imagine a sua vida. Vamos lá. Deu para fazer? Então vamos lá. Como que você era antes? Antes você era um lindo bebê, não é verdade? E agora? Agora você é uma criança super esperta. E depois? Depois você vai se tornar um adulto. O antes um bebê, durante uma criança e depois um adulto. Olha como que ficou a ordem.
antes, durante e depois. Gente, deu para entender? Na aula de hoje nós aprendemos o antes, o durante, o ao mesmo tempo e o depois. Olha como é importante estudar o tempo. E é bem interessante que você já sabe um pouco desse tempo. Você já tem uma grande percepção. Então valeu, valeu. Até a próxima aula. Um beijão e tchau, tchau.